Gente, o ConturbiCast hoje tá especial. Eu tô aqui no lugar do convidado do Brain Talks, com meu parça, Flávio Maneira. E aí? E aí, Doug? Tudo bem? Beleza? Obrigado, cara. Hoje a gente inverteu. Bom demais, cara. Vamos falar da economia da atenção. O Doug, ele palestrou na primeira edição de 2024. Foi incrível a tua palestra, comentada Obrigado. até hoje. Ou seja, Legal. você conseguiu atenção e você conseguiu gerar conteúdo, que é o tema que a gente vai falar. Num sábado em plena manhã. Pô, sábado de manhã. Exatamente. Cara, muito bom. Obrigado pelo convite. Você e o PC, grandes amigos. Foi super legal esse momento, né? Falar de uma coisa que a gente fala direto aqui no meu dia a dia de trabalho, que é a economia da atenção. O que é economia da atenção? Como você faz para produzir conteúdo nesse universo? O que é produzir conteúdo? O que é chamar a atenção? Né? O que tem de problemas com isso? Putz, eu acho que assim, nada mais importante no mundo que a gente está, porque eu sempre falo que a gente está vivendo estoque de conhecimento, né, estoque de informação, perdão, e pouco conhecimento incorporado, né? E existe uma diferença muito grande entre esses dois elementos. Total, né? Até falei de um negócio chamado infodemia, né? Isso. A infodemia, que é a OMS, cara, não é eu falando, É né, isso o aí. negócio. A OMS cunhou esse nome, infodemia, que é uma pandemia de informação. Isso aí. A gente tem tanto acesso à informação como nunca antes, que a gente não sabe aonde buscar as coisas, o que a gente está fazendo, o que é real, o que não é. Então você acaba ficando ansioso, você acaba ficando estressado. Então tem muitos problemas de você ter muita informação. Então como você consegue melhorar isso no dia a dia para você ter menos impacto na sua ansiedade, na sua concentração, que Dormir é o principal, dormir melhor, saber o que consumir, como consumir e o que produzir de conteúdo também. É engraçado porque esse mercado abre outros mercados. Agora tá cheio de retiro de detox digital. Né? Então Total. aí abre, é muito louco, né? Total, Doug, cara. Eu não vou te apresentar, mas o Doug, ele é CEO e sócio da Conteúdo Urbano, que se você não conhece, siga, produz conteúdos e faz coisas interessantíssimas. Eu lembro até no dia, mas depois a gente fala o que tu foi fazer no dia da palestra do Brain Tive Talks. que sair correndo, cara. Mas, cara, se apresenta para todo mundo e depois eu tenho algumas perguntas para te fazer, Legal. mas o objetivo aqui é aquilo que a gente conversou antes. É estender um pouquinho a tua palestra e bater um papo sobre os temas que você trouxe que foram bem legais, cara. Show de bola. Então, falar do que a gente está falando de economia da atenção, por que eu falo disso? Sou produtor de conteúdo desde 2011 aqui com conteúdo urbano, mas desde 2004, que eu entrei na faculdade, já produzia conteúdo para marca, o que a gente chama de branded content. O que é o branded content? É o conteúdo específico de uma marca que não seja publicitário. Então imagina, Guia Michelin. A gente está falando de 1900. Foi o primeiro branded content. Porque a Michelin queria que os seus usuários gastassem mais pneu. Então, ranqueava os restaurantes com um guia que até hoje é falado, cara. Tem mais de 100 anos, cara, o Guia Michelin. Então, produzir conteúdo para a marca é muito legal. Então, no universo de hoje, né, quando eu comecei, né, conteúdo urbano lá em 2011, a gente falava de TV, rádio, cinema, mal tinha rede social. A gente tinha o Orkut e Facebook naquela época. Começando o Instagram. E hoje, você vê o tanto de tela que a gente tem, tanto de conteúdo que a gente tem para produzir e como chamar a atenção, reter a atenção dessa audiência, a gente chega num negócio chamado economia da atenção, que é o quê? Quando as pessoas geram receita a partir do tempo que você está dando para ela, né, de tempo de tela. Sim. Né? Tempo de tela, vamos falar de tempo de tela. Tá. Que tempo de tela pode ser? Desde um iPad, Sim. desde um livro. Sim. Livro é uma tela. Pode ser digital ou não, mas é uma tela também. Quanto tempo eu estou ficando na frente da TV, dentro do celular? Então, quanto mais tempo eu fico numa plataforma, mais eu consigo gerar a atenção dessa pessoa, reter a atenção dessa pessoa e comercializar aquilo. Seja com anúncio, seja com outros produtos. Então, é isso que é a economia da atenção e é isso que a gente navega com produção de conteúdo para marcas. E aqui a gente trabalha com Sanofi, trabalha com Seguros Unimed, Pfizer, a gente é produtor parceiro da Globo, do SBT, do TER, da Eletromídia. Então a gente está em todos os canais pesquisando mídias, entendendo cases, como que faz para chamar a atenção das pessoas para a sua marca.
E como que você faz isso sem ser nocivo à marca? Que a gente vê várias coisas hoje, a gente vai falar aqui na frente, eu falei lá naquele dia também, que você fala, cara, por que estão fazendo isso? Estão deixando o legado da marca para trás? E lá na frente, essa reputação, como que eu vou recuperar isso? Ou não? Que o atributo mais importante, eu entendo que uma marca tem, é a reputação dela, Total, né? Cara, total. Como a temporalidade, que você disse aí do Michelin, ou temporalidade, né? Porque um segundo a gente falou, né? Um segundo para acabar, cara. Com a marca. Para você ser cancelado. Tem um exemplo muito clássico disso, né? Eu falo do Dia Mundial Sem Carne. Conhecido já hoje. Uhum. É uma marca de cerveja, não vou dar o nome aqui, porque a pessoa veio até aqui falar no meu podcast. Chegaram e falaram, ó, hoje tal cerveja está apoiando o Dia Mundial Sem Carne. Só que veio um bafafá nas redes sociais e tipo, pô, vocês estão muito errados, gente. 89% das pessoas que consomem a cerveja consomem comendo churrasco. Então você levanta uma bandeira Exato, por um momento que tipo, não faz sentido para você. Exato. E aí eu pego esse gancho para falar, quando a gente vai produzir conteúdo para chamar a atenção e reter a atenção da pessoa, tem que ser uma coisa das pessoas, tem que ser um conteúdo que a gente sempre pense, faz sentido para minha marca? Faz sentido para as bandeiras que eu levanto? Algum momento da minha vida eu levantei essa bandeira? Em algum momento eu falei disso? É consistente com o que eu estou falando? A partir daqui eu vou falar sobre isso? Estou preparado para falar sobre isso? E essa jornada, né? É aquilo que eu falo sempre, tanto do ponto de vista pessoal, do nosso branding, como do branding de uma marca, é riqueza aos detalhes, né? Total. Né? Eu acho que tem uma coisa que, dentro dos critérios que eu falo sempre, riqueza ao detalhe. O detalhe pode fazer uma diferença de uma tomada de decisão, de ficar mais tempo na tela ou não, e por aí vai. Agora eu tô vendo aqueles... né? Eu tô vendo aqueles memes do pessoal que cai de um acidente e de repente cai numa loja do varejo. Cara, é o que eu chamo de gancho, né? Qual que é o gancho? Eu tô no scroll ali do Instagram, do TikTok. Pra você reter a atenção, chamar a atenção da pessoa ali, tá cada vez mais custoso. Exato. Então esses memes surgem pra o quê? Pô, o que tá acontecendo aqui? Daí de repente vem a pessoa vendendo um chinelo pra você. Você não lembra quem que era a pessoa vendendo o chinelo. Não lembra a marca, mas você lembra da coisa engraçada. Mas viralizou, ganhou audiência. Fez sentido pra aquela marca? Pra aquela pessoa que tá vendendo? Ou foi só uma coisa de vaidade? De tipo, pô, consegui fazer um negócio viralizar. Então tem muito dessa discussão. E teve, na tua palestra, você... Bom, retomando aqui um caminho, a gente já entrou em um monte... Frente, mas dá ótimo. Sim, podcast é bom assim. Você mostrou o The Isolator. Puta, cara, foi genial aquilo. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, quando a gente fala de economia da atenção, uma das coisas mais difíceis que a gente tem de todos os tempos mais do que o estímulo, é você ficar durante 20 minutos concentrado fazendo uma única coisa. O nosso cérebro, cara, ele tá atento a milhões de estímulos. Ele é um sugador de estímulo, né? Você queira ou não. Exato, porque o que acontece? A gente tá falando de Brain Talks aqui. A gente tem um gatilho, né, do cérebro ali, de resposta, que você sabe até melhor do que eu de falar disso, que tudo que gera perigo pra gente, a gente escuta e presta atenção. Aumenta. Então aumenta. Só que a gente está falando disso de 1925. Então, a gente não tinha internet, a gente não tinha mal TV, cinema, rádio. As mídias que hoje a gente tem que sugam nossa atenção, nessa época não tinha. O Hugo Gernsback, que é esse cara que criou o The Isolator, cara, pesquisa no Google aí para vocês verem a imagem. Imagina que é um tanque, um capacete que o cara coloca, fica só com os dois olhinhos para fora aqui. Tem um tubo de oxigênio. Genial. Que o cara anda com um cilindro para tentar se isolar do mundo e concentrar para escrever, porque ele tinha problema de escrita. Então, como que eu faço para ser mais concentrado escrevendo? Provavelmente ele era um TDAH e na época nem sabia. Mas, cara, não é só com TDAH. Não, é independente, porque você tá com estímulo, exato. Você tá escrevendo. Aí, de repente, você lembra que tem que comprar alguma coisa. E aí, algum barulho que surgiu, carro, cai um alfinete no vizinho. Tudo dispersa. Tudo. É muito difícil você manter a atenção. Graças a Deus, a Bose criou o Noise Cancelling para evoluir. Mas The Isolator. O The Isolator. Porque o barulho, cara, o som, né, ele pega muito a sua atenção ali, né? Eu não sei se você percebeu nas redes sociais hoje, a gente tem costume de assistir muito sem som. Por isso que todo mundo legendando. Legendando, para tentar chamar a atenção e tudo mais. E se você começa
Você já viu a experiência de pegar a rede social sem áudio e com áudio, como muda a sua percepção das coisas? Total. É um barulhinho ali, outro aqui, Total. que muda Aliás, a completamente. sonoplastia, se bem aplicada, ela é um bom elemento também para que vale da atenção. Totalmente. Eu sempre falo, né? E vocês que estão aí ouvindo ou vendo a gente, ou um ou outro, ou os dois, a gente sempre fala, né, Doug, o cérebro é o mesmo de 300 mil anos. O que não é o ambiente. Exatamente. O ambiente está hiperestimulado, hiperconectado. Aí a pergunta é, será que isso a médio e longo prazo faz mal? Então, há pesquisas conclusivas que dizem que sim. Que faz mal. Que faz mal e o córtex tem diminuído especificamente de uma geração, em 1 a 3 milímetros. E a região que esse córtex é diminuído, ele impacta profundamente numa das coisas que a gente tem, que a gente chama de funções executivas, que é controle inibitório, você ser menos impulsivo, é uma porrada de coisa. Memória operacional. E isso impacta o quê? Duas coisas que a gente está vendo nas gerações mais jovens. Fragilidade emocional, porque está conectado. Sistema emocional, ele é praticamente conexão com o cérebro inteiro. Não é só uma região, mas tudo. E o segundo é incapacidade de pensar mais criticamente, analiticamente. E é uma das ferramentas mais exigidas. A gente fica muito no raso. Porque quando você tem muito acesso à informação, você não tem trabalho com a informação. Então, você vai ali, você faz uma mera pergunta para o ChatGPT. Você não vai fazer mais umas 15 para continuar e tudo mais. Você mantém sempre na superfície. Pegando até um ponto assim que eu acho interessante, pega a obesidade, né? Tem muito a ver com isso. Cada vez que a gente fica mais fácil para conseguir comida, a gente fica mais obeso. Né? A gente tem atividade e tudo mais. Quanto mais fácil a gente tem informação, é a mesma coisa. Nosso cérebro vai definhando. A gente não tem a capacidade de parar... Plástica. De analisar alguma coisa. Isso é verdade ou não é? Faz sentido isso? Que relação tem uma coisa com a outra? Então, cara, é interessante o que você está trazendo, que é uma coisa que eu não pesquisei, que eu falei, cara, e isso está acontecendo por conta disso, né? A nossa atenção, a gente está tão hiperconectado, nossa atenção está tão espalhada por microsegundos que a gente não consegue parar e... Cara, falando nisso, né? Exatamente nessa imersão, a gente sai do The Isolator e vai agora para aquele slide que você mostrou da evolução das telas, até chegar... É muito bom. O que você pode falar para a gente dessa primeira tela até a última, que agora a gente está na imersão, né? A gente tinha lá atrás, no início dos celulares, tijolão com a telinha verde da cobrinha. Da cobrinha, que a gente jogava a cobrinha. Era viciada na cobrinha. Aí o que aconteceu? Foi aumentando, a tela deixou de ter o teclado para ter o teclado na tela, foi evoluindo para quê? Quanto maior nossa atenção na tela, o campo de atenção, o campo de visão, mais eu retenho a atenção dessa pessoa. Aumenta a minha economia da atenção. Então, se eu tenho um aparelho que tem mais atenção da pessoa, tem mais tempo de tela ali, eu consigo vender mais para o anunciante, consigo ter mais produtos. Isso aí. Então, a evolução agora nossa, né, que a gente falou do Apple Vision, né, que é o óculos imerso, que é a Mixed Reality, que é a mistura da realidade virtual com a realidade aumentada, né, que você vê o negócio virtual junto com o que está físico, né? Cara, a capacidade que a gente tem de entender essas coisas e o quanto que a gente vai ficar imerso nisso, eu não sei se isso vai ser até mais prejudicial do que a gente estava falando. Porque você fala, cara, tá evoluindo. Qual que é a capacidade que a gente tem de prestar atenção nas coisas? Exato. Você vai ter um ambiente... Porque o cérebro também tem uma coisa que é fácil de entender. Ele é enganado. A gente acha que viu uma coisa e não é aquilo que... A perspectiva do cérebro, ela muda. Tem vários exemplos com relação à perspectiva. E para enganar o cérebro é muito fácil. Então eu vejo duas coisas. Como 99% das respostas do mundo depende, né? Depende de quem vai usar e vai programar aquilo para fazer. Agora, o que eu tenho pesquisado especificamente na área da saúde, que é a minha praia, do ponto de vista do processo de envelhecimento cerebral, é uma coisa genial que está acontecendo. Né? Então, para idosos, porque a gente vai ficar mais velho. Né? A gente vai envelhecer com mais qualidade, não com menos. Então, essas simulações ultra realísticas, elas vão fazer a demência vai ter uma elasticidade da demência. Ela vai vir, mas ela vai estar elástica, por quê? Porque eu vou estar estimulando, além de vários outros ganhos relacionados a movimento, relacionado a jogos.
Então, eu tenho um olhar realista, mas o meu é mais positivo do que negativo, porque tem os profetas do caos, né? Sim, Tem a galera que sim. vem e detona. A tecnologia que vai... Não. Mas sabe o que isso tem a ver com a economia da atenção? Porque a gente presta mais atenção no negativo do Sim, que no positivo. sim, porque o cérebro não quer repetir aquela dor. Exatamente, cara. Por isso que eu falo, o jornalismo, ele cada vez mais traz menos notícias positivas, que a gente presta menos atenção, Meu cara. pai fica... Pai, sai daí. Meu pai fica no Datena todo dia. É o maior ídolo dele. Se torcer a TV, sai sangue. Sai sangue. Ele me liga, filho, tá tudo bem, porque acabaram de ter 5 assaltos de moto. Eu falo, não, pai, foi aí, na região. Você fica noiado, cara. Fica noiado. Porque é isso, é seu sistema de defesa, cara. Cara, até onde vai, né? Essa é uma discussão que eu acho que também perguntaram lá, se eu não me engano, para você. Mas até onde vai as questões éticas e morais para ganhar atenção? Vale tudo? Porque a gente tá vendo várias coisas e aí tem algumas profissões específicas que eu acho que é mais delicado. Então a gente tá vendo, na parte de direito, na parte legal, eu tô vendo muita coisa que eu falo, não sei, me causa um pouco de receio. Na parte médica. E aí tem, claro, obviamente, uma questão geracional, mas eu tô vendo médicos fazendo coisas que eu falei, caramba, não sei. Né? Não sei, não. É o excesso do marqueteiro e o excesso de fazer tudo para captar atenção. Como que tu vê isso como especialista? Eu acho assim, a gente tá no momento que o algoritmo tá ditando algumas tendências perigosas. Porque acontece, eu posto um conteúdo que eu acho que é legal, mas que a imagem dele não tem ninguém sangrando, não tem nada negativo. Aí, de repente, aquilo dali flopa. O que é o flopar? Não tem audiência nenhuma, não tem like, não tem view. Você fala, por que eu tô produzindo conteúdo? Aí você faz o contrário. Aí eu posto uma cirurgia de um joelho, mostro o acidente do cara na moto, aí mostro o cara sendo operado. Tá. Cara, aquilo chama muita atenção, porque é uma desgraça, tá construindo e tudo mais. Mas o quão ético é isso? O cara mostrar um acidente, mostrar consertando... CRM permite isso, né? Eu acho que o CRM não conseguiu atuar ainda com médicos, no caso. E nem a OAB com o legal. Porque, cara, precisa ter alguém falando isso. Tem que ter alguma diretriz. Se não tem ninguém eticamente pensando nisso, porque é vaidade. Sim, total. Você fala, cara, viralizei. Deu muito certo. Independente tem que tomar da muito forma. cuidado com isso, cara. Eu sou muito contra pensar em viralização por viralização. Eu sou muito mais a favor de pensar num conteúdo que você envelopa ele de um jeito que seja mais palatável pro algoritmo, pra furar aquela bolha de tipo, só zoeira, só memes, vou trazer um conteúdo de qualidade e até repensar onde eu tô postando, porque... Eu tô pensando muito aqui TikTok e Instagram, né? São os principais que a gente passa a maior parte do tempo. Mas tem YouTube, por exemplo, que eu posso fazer um conteúdo mais longo, que a pessoa vai assistir na TV. Tem o LinkedIn, que dependendo da empresa vale a pena. Então, assim, eu acho que depende muito do profissional ele pensar qual que é o canal certo para ele falar a mensagem que ele tem. Por mais que ele use mais o Instagram no dia a dia dele do que um LinkedIn, por exemplo, faz sentido eu falar de trabalho no Instagram, onde tá todo mundo postando gatinho, Pedro, memes e você falar de uma coisa séria. Então você tem que pensar muito na plataforma, na cultura que está acontecendo no momento e o contexto. Faz sentido no contexto? Que é aquilo que eu falei, né? O PAC. Né? É a cultura, plataforma e o contexto. Faz sentido? Né? Cara, antes da gente falar dos cases, que também é bem legal, eu queria um olhar teu, porque a gente sabe que o uso da IA na produção de conteúdo agora disparou e eu acho bem legal. Sim. Mas eu tenho uma fala, e eu queria te ouvir a respeito disso, que é, quanto mais IA a gente vai usar, mais IH será necessário, ou seja, inteligência humana. E o que eu tô vendo é a mesma coisa, o brasileiro não lê. Ele compra muito livro, mas ele não lê. Exato. Então, se eu tenho falta de vocabulário, a minha interação com a IA vai ser... né, de baixa, vai ser pequena, do ponto de vista de qualidade. Sim. Então, as coisas estão meio que relacionadas. Como que tu vê a produção de conteúdo com esse avanço da IA? Em todos os sentidos, porque agora faz tudo, né? Você faz tem vários... Cara, que assim, a gente vai numa coisa muito ampla se a gente pegar isso, tá? Eu vou fazer só uns recortes. Tá. Vou fazer um recorte de produção de conteúdo para redes sociais, por exemplo. Tá. Né? Se o cara fosse fazer um post escrito, se as pessoas têm dificuldade de ler, por que eu não posso fazer um vídeo contando uma história? Bem melhor. Com a ajuda da inteligência artificial.
Eu facilito o aprendizado dessa pessoa. Tá. Pensando por esse lado, é muito positivo. Para gente que produz conteúdo com qualidade, né, para marcas super específicos, ele acelera muitas partes da produção também. Tá. Então, Ou seja, no caso Liga, uma petição que durava 2 dias, hoje se faz em exatamente. 1 hora. Até menos. Até menos. É. Se você já tem tudo programado, você sabe fazer o prompt, você faz em menos. Então, ele te ajuda a acelerar isso. Tá. O que me preocupa são as pessoas, são o gold digger, que é o cara que está atrás do dinheiro rápido e fácil. Que é o quê? Aqueles caras que postam o maior número possível de conteúdo que foi criado pela inteligência artificial atrás de dinheiro rápido. Isso me preocupa. Porque quanto mais gente tem desse, menos conteúdo sério de outras pessoas vão aparecer para o algoritmo. E aí o algoritmo vai ter que trabalhar muito forte para reconhecer essas inteligências. Bom. Tanto que, a gente está falando agora, vou até datar esse podcast, né? A gente está aqui dia 3 de junho de 2024. Você que está ouvindo isso em 2030, me conta como está aí nesse momento. Mas agora... E a gente não é um vídeo de IA, a gente está real aqui. A gente é real. Mas o Instagram lançou agora uma opção para as pessoas falarem que o conteúdo foi feito por inteligência artificial. Aí eu falei, legal, mas você precisa da honestidade das pessoas falando que aquilo foi criado. Outra história, Aí é outra história. E aí saber o que foi criado. O texto foi criado? A imagem foi criada? O que foi criado com IA? Então a gente está numa coisa meio turva ainda do que é legal e o que é... Cara, será que vale a pena fazer isso? E aí é contar muito com a honestidade e a ética das pessoas. Sim. E isso é muito complicado nas plataformas. A gente vem vendo isso há muito tempo já. Que, discurso de ódio, racismo, um monte de outras coisas que já acontecem em algumas plataformas. E o cara fala, não, liberdade de expressão. E aí, eu vou continuar nesse lugar? Ou eu saio? Ou boicoto? E aí, com inteligência artificial, isso só escala. Porque agora eu posso espalhar um monte de robô fazendo esse discurso de ódio e derrubar uma pessoa, cancelar uma pessoa. Assim, ó. Antigamente demorava um pouco mais, precisava de um monte de conta. Agora, para cancelar uma pessoa, sendo 100% robô, cara, é muito mais fácil. Então, esse é um perigo. Eu acho que isso vai se transformar em nova guerra política, né? Total, cara. E eu falei até uma matéria que eu falei por meio mensagem mês passado. Nas eleições desse ano, me preocupa mais do que a presidencial. Porque uma coisa, na presidencial, você tem a mídia em massa verificando o que é verdade, o que não é. Boa, não tinha pensado nisso. Agora, a prefeitura, imagina a prefeitura numa cidade de 2 mil habitantes. Cara, não vai ter esse cara poder. fazer, ele tem acesso hoje com ferramentas que a gente nunca teve acesso na humanidade 3 anos atrás. A população não está preparada para fazer um olhar mais fino? Não então sabe, cara. A gente mal sabe ler. Imagina, quanto vai ver mais um vídeo identificar lá... o que é falso ou verdade. E aí, na hora que você espalha isso nas redes sociais, no WhatsApp, você perde o controle. Você perde o controle. Então, essa é a parte que a gente tem que tomar muito cuidado e o máximo de atenção que a gente puder dar em ler, ver aquilo. Cara, tá estranho. Se pergunta, faz sentido? Isso é real, cara? Eu acho que tem que aumentar o poder crítico de pesquisa, né? Cara. Para chegar na origem. Exato. A causa raiz dos 5 porquês, né? Mas por que isso? Por que isso? Por quê, cara? Por quê? Então, eu acho que é muito isso. Ser mais analítico faz parte da gente nessa economia da atenção. Eu tô dando a minha atenção para esse cara. Deixa eu ser um pouco mais crítico. Vou ser mais crítico, né? Porque minha atenção é dinheiro para ele. Eu tô dando meu dinheiro para esse cara. Falando nisso, as marcas... Tem vários cases legais, né? Puta, a gente pode falar vários. O resto do dia aqui. Mas eu queria te ouvir dos cases mais emblemáticos, assim, que você conhece, tanto do ponto de vista positivo e do negativo, né? Sim. Dos dois. Eu conheço alguns. Se você digitar aí 10 minutes of vacation, 10 minutos de férias, você vai ver um vídeo sensacional do lançamento de um celular numa praça na Europa. Legal. Então, eles fizeram... É genial esse é um marketing de guerrilha, mais ou menos. Então, eles pegam um container gigante, colocam uma cadeira. O ser humano, ele é curioso, né? Super curioso. Coloca uma cadeira, aí a pessoa senta na cadeira, vem uma linha e vai puxando ela para dentro desse container. Nesse espaço, né, que é uma caixa assim grande, vai passando uma experiência como se a pessoa estivesse saindo de férias.
Então, Pô, é que demais legal, esse cara, vídeo. que legal. E no final, e é muito rápido, é 10 minutos que dura, né? Então, no final, a pessoa fica encantada, porque ela nunca mais, se você ver esse vídeo, ela vai esquecer a marca desse lançamento desse smartphone, porque foi muito bem feito. Marketing de guerrilha, que eu acho que chama Mas isso, não era né? um iPhone, então a pessoa não vai lembrar. Não era iPhone. Exatamente. Esse é o único problema do marketing bem feito, um produto ruim. Exato, exato, exato. É o que eu falo, é o que eu falo. Eu falo, ó, Não adianta o produto ser ruim e você fazer um puta no marketing legal, cara. Mas quais os cases que você... Tem um recente, que eu tava até te contando antes, da Estrela Galícia, lá em Portugal, no meio de um programa de TV. E é muito legal, porque normalmente, quando a gente pensa em break comercial, o break comercial está totalmente desassociado da programação. Tá. Ele foi pensado, por que ele foi pensado? Até para explicar por que eu acho genial essa história. Ele foi pensado separado porque eu vou usar esse break em vários momentos separados da programação. Então, se eu fizer ele casado com um break de uma programação, eu me limito àquela inserção. Então, por que ele foi pensado, né, desse jeito? Né? Os breaks comerciais eles são pensados para serem usados várias e várias vezes. Então, lançamento da série, segunda temporada do Berlim. Estrela Galícia, patrocinadora da série com a Netflix, criou uma cerveja do Berlim especial. Para comemorar, colocaram a apresentadora, esqueci o nome dela aqui, depois eu lembro o nome dela. Ela estava com um colar, mas ela estava na testa, com um tiara. Brilhante, vermelho, gigante, assim. Então, ela começou o primeiro bloco do programa apresentando o negócio de futebol, com um colar, falando, tá não sei o que, lá. Voltou no primeiro intervalo, sumiu o colar. E ela, meu Deus, cadê minha tiara? Sumiu, caramba, não sei o quê. Redes sociais, todo mundo comentando. O que aconteceu? Cadê? Roubaram? Como assim? E ela toda preocupada, chamou o break comercial. Então, assim, foi para um break, voltou do break, aí chamou um break real. Aí aparece Berlim correndo, né, do personagem da Casa de Papel, com um baldinho de cerveja. Muito bom. Sai correndo assim, ele aparece, aí tira a cerveja, tá lá, Estrela Galícia Berlim, e na outra mão o colar dela. E Muito ele bom. faz o anúncio da série. Então, assim, é muito legal que, tipo, captou a atenção da galera que tava na TV, nas redes sociais, e quebrou a barreira do break comercial. Sim. Então, eu transformei o break em programação. Então, isso é muito legal. Falando em negativo, a gente tava falando, por exemplo, do Burger King com o Kid Bengala. Sim. Que deu uma repercussão muito negativa para a marca. Né? Você fala, pô, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem um monte de criança que consome a marca. Que faz sentido eu falar uma coisa de pornografia envolvendo uma marca que tem crianças? Ficou de mau gosto, assim. Só que tem outra parte, né? Que eu sempre falo, não, é tudo negativo? Eu sempre pergunto para o chefe da marca. E aí, mas mexeu algum ponteiro? Caiu venda? Aumentou venda? Como foi para vocês? E os caras falam, venda não aconteceu nada. Nem aumentou, nem diminuiu. Só teve o negativo nas menções e sentimento das pessoas nas redes sociais. E aí eu falo, tá, mas por quanto tempo isso vai perdurar? Porque as pessoas, quando você falar, elas vão lembrar do negativo. Exatamente. Emocional, mais no do negativo. que positivo, cara. Exatamente. É que nem, lembra a tesoura da Minnie e do Mickey? Sim. Eu tenho, você não tem? Olha que negativo pra criança. Sim, sim. Causou traumas. Causou trauma nas crianças. Exato. Eu tenho, você não tem. É tipo, cara, tem que tomar muito cuidado com a publicidade. Eu falo, a gente tem um papel como publicitários aqui, produtores de ter esse olhar um pouco ter mais... esse olhar, tipo, pô... O quanto que é atemporal e vai impactar na marca. Exatamente. Não pode ser tudo pela atenção. Tipo, vou chamar atenção a qualquer custo. Não pode ser. Ô, Doug, pra gente ir encaminhar pra parte final aqui, se você pudesse, pra todo mundo que tá vendo e ouvindo, falar assim, qual que é o checklist do Doug com relação quando uma pessoa vai criar um conteúdo? O que você poderia dar de dica? Falar assim, ó, tem os top 5 coisas que eu recomendo você fazer, né? Se você vai criar um conteúdo e tipo um mantra, assim, que você recomenda. Eu, do ponto de vista de neurociência, eu sempre falo, se você for fazer vídeo, evite começar com o seu nome, porque ninguém vai lembrar. Então, não começa, olá, eu sou... Né? Ou cai no mesmo fala galera, todo mundo começa o vídeo e fala galera. Então, assim, isso evite... Na hora que você colocar olá, o cara já puxou pro próximo... Ou fala o teu nome, a pessoa não vai esquecer. Então, eu sempre falo que tem uma forma mais técnica para você começar. Mas queria te ouvir, o que seria uma dica aí de... Eu tenho alguns frameworks, né, que eu uso para criação de conteúdo, que é mais geral do que uma pessoa ou para uma marca.
Eu sempre falei agora há pouco, de saber qual que é a plataforma que eu vou usar. Ótimo, porque Esse ela é o principal. tem uma cultura inserida ali Porque dentro. não é só a cultura. Cada plataforma, o algoritmo e as funções dela funcionam de um jeito. Perfeito. Por exemplo, eu tenho Stories, eu tenho Reels, eu tenho Post, tenho Carrossel e tenho vídeo longo no Instagram. Tá. Eu tenho Stories no TikTok, lançou recente, mas as pessoas estão vendo? Então não faz sentido. Uhum. Eu tenho até o status no WhatsApp, que é como se fosse um Stories. Uhum. Então, cada plataforma tem um jeito. LinkedIn, vai bem vídeo, não vai? Uhum. Então, analisar bem aonde você vai se comunicar. Tá. Esse é o principal. Tá. Segundo, contexto. Tudo que você for fazer, pensa se faz sentido para o contexto que você está inserido. Tá. Você como pessoa ou como marca. Tá. Ou seja, a gente já falou disso. Coisas que a gente levantou a bandeira ou não levantou. Uhum. Coisas que fazem parte do meu tom de voz ou não. Uhum. Coisas que ressoam com a minha marca. Como pessoa, por exemplo, eu não falo, por exemplo, de futebol. Tá. Gosto de futebol, mas não é uma coisa que Sim, eu porque prefiro falar de natação, porque eu tenho mais a ver com isso do que futebol. Uhum. Faz sentido eu ficar falando de futebol, se eu nunca falei? Então, esse tipo de pergunta que você tem que falar. Surgiu o Dia Mundial Sem Carne. Faz sentido minha marca entrar e falar um post sobre isso? Uhum. Faz sentido eu criar um conteúdo sobre isso? Então, contexto tem muito a ver. Uhum. E outro é cultura. Aproveita o que está acontecendo na cultura do momento. Entendi. Pega carona nisso. E pega carona nisso. Porque é uma dosagem de criatividade que você está A antenado. cultura pop funciona desse jeito. Ah, Você pegar como as séries são feitas. Veio Stranger Things. Aí veio uma onda nos anos 80. exatamente. Várias séries. Não, surgiram roupa, produtos. produtos. É a cultura que está acontecendo ali. Voltou aquela moda. E moda, música, cinema, TV. Isso é cultura. Uhum. O que molda essa cultura? O K-pop. O K-pop é cultura. O que está sendo feito ali? Os caras com maquiagem, não sei o quê. Consigo aproveitar aquilo para o meu contexto? Uhum. É sempre isso. Não adianta pegar a cultura também... Se não cabe no contexto. Se não cabe no contexto. Então, na hora que eu tenho a plataforma, cultura e contexto... Cara, eu consigo montar qualquer tipo de conteúdo. Então, essa é a dica, mais do que os 5 tópicos, é pegar esse framework. Porque daí eu consigo pensar qual que é a plataforma que eu vou usar. Eu gosto mais do Instagram. Então, tá bom. O que tem de cultura no Instagram nesse momento? Pedro P. Né? Então, como que eu uso o Pedro P no meu contexto aqui? A gente tá falando de Brain Talks, então vou colocar um cérebrozinho e o Pedro dançandinho. E aí entra com conteúdo para chamar atenção. Poderia ser, não vai ser efetivo porque não faz sentido. Sim. Mas só para vocês entenderem como dá para pegar alguma coisa de cultura que tá acontecendo no momento com um meme e com o texto e a plataforma. Genial. Cara, dá para ficar muito tempo, porque esse assunto é muito bom, né? A gente falar sobre... né? Falar de conteúdo, tem muito conteúdo. E ao mesmo tempo que é fascinante, eu acho que aqui, de alguma forma, a gente queria provocar alguma reflexão em vocês que estão ouvindo, que o que eu estou vendo ainda, muita gente preocupada, o que é bom com isso. Então, as pessoas, eu acho, pelo menos no meu ecossistema, que é fundamentalmente na saúde, as pessoas mais preocupadas e procurando antes de fazer. Porque o que eu vi era as pessoas fazendo e depois procurando. Eu acho que corrigir uma cagada é mais difícil do que você antecipar. Você acha que apagar um post vai resolver seu problema? Aí Rapaz, não vai, todo mundo baixa, tira print, já manda nos grupos. Exatamente, Uma já vez era, postado, cara, que nem a palavra falada. Você falou, tá já foi dita, falado, já cara, já era. tá dita, cara. Você já deu uma flechada no coração daquela pessoa. E aí, cara, pra retornar a sua reputação é muito pior. Então, é bom você preparar a sua marca e você no seu discurso para não ter crise. Mas esteja preparado ali para quando tiver crise, porque ela pode surgir. De repente, um concorrente seu paga um robozinho para te importunar. E até pensando nisso, é bom ter já um planinho de gestão de crise ali. Total, se acontecer... Cara. Eu lembro de uma pessoa antiga aí, que você deve ter lembrado, que ela estava... Uma menina que foi conhecida por foi até no Pânico, tudo. E depois descobriram que era um monte de mentira. Ela foi cancelada e não estava como que era hoje. Foi cancelada pesadamente. Ela teve que mudar de ramo, assim. Ela parou o que ela fazia, perdeu o negócio, mudou de ramo por uma infelicidade de ela falar uma coisa e não era bem assim. E aí, cara, eu uso até já outro foi, exemplo. porque isso tá para sempre. Feito na internet tá para sempre. Augusto Liberato, Gugu. Sim. Que inventou uma entrevista com o PCC. O que aconteceu com a carreira depois disso? Exato. Acabou com a carreira dele, cara. Exato. Acabou. Mentiu, já era. Foi uma fake news ali, mentiu, cara. Já o que aconteceu. E isso por atenção, cara, porque
uma entrevista com o PCC, naquela época, era exclusivo, todo mundo ia parar pra ver e tudo mais. Então, não é uma coisa nova querer chamar atenção. Não. Lembra quando nossa mãe falava, quer chamar atenção, sai na rua com uma melancia pendurada? Hoje tá mais complexo do que a melancia. Você vai andar com a melancia, o cara fala, ah, é a Magali? Então, é diferente hoje. Tem muitos mecanismos para chamar atenção. E como é muita gente querendo chamar atenção, tá cada vez mais difícil. Exato. E as pessoas estão apelando cada vez mais. Exato. Eu vi uma grande influencer semana passada, eu mandei para um monte de gente. Falei, cara, eu não tô acreditando que ela fez isso, cara. Ela falou assim, texto, caixa pretão assim, fala, estou acionando meus advogados para vazamento de vídeo íntimo meu. Fechou comentários e tudo mais. Eu falei, jogada de marketing. Por quê? Isso chama muito mais atenção do que qualquer outra coisa que ela está fazendo. O perfil dela deveria ter caído a retenção e a atenção das pessoas. Fez isso. Dito e feito, cara. Bombou. Lógico. Todo mundo, o que aconteceu? Lá. Próximo stories. Tá vendo, gente, como é mais fácil chamar atenção com coisa negativa, não sei o que, lá. Vem aprender com o meu curso, como que eu faço? Eu falei, caraca, meu... Chegamos nesse nível, cara. Chegamos nesse nível. Eu acho tão baixo você chegar nesse nível, cara. Porque você fala, pô, usa um pouquinho de ética quando você tá fazendo marketing. Exato, minimamente, né? Você tá vendendo um negócio de marketing. Cara, se chegar nesse nível, porque a pretensão das pessoas tá difícil, porque o algoritmo não tá entregando para você, então repensa todos os seus valores, cara. É muito isso. Exato. Isso é uma coisa importante, valores, né? Valores, e a maioria também não tem claro e definido isso. Não tem. É tudo pela atenção. Doug, bacana demais falar contigo. Acho que demais, vocês cara. gostaram tanto quanto eu. E Espero que sim. O Brain Talks é só o começo disso, porque a gente já tem uma longa jornada. Você vai voltar pro Brain Talks em algum momento. Com certeza. Aí a gente vai continuar esse papo. Obrigado, viu, cara? Obrigado a você, cara. Valeu. Valeu. Valeu.